O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, afirmou hoje, na cidade da Beira, que a democracia não é um fato pronto a ser vestido. Chissano diz que a democracia precisa de ser enraizada permanentemente. Que a minha opinião é que eles devem se encontrar. Portanto, devem se encontrar e para discutir, mesmo aquelas coisas que parecem ser impossíveis, mesmo aquelas que parecem ser inconvenientes, eles devem se encontrar. Só encontrando-se podem falar. E se não der na primeira vez, pode dar a segunda. Se não der na segunda, a terceira, a quarta, tantas vezes quantas necessárias para se encontrar, portanto, um consenso, uma aproximação. Queremos paz, somos para o diálogo. Todos devemos dizer isto. Vamos dizer até que realmente as partes se encontrem. E esse diálogo hoje confina-se em duas entidades, o governo e a Renamo. Mas queremos um diálogo que vá se expandindo para abranger a todos nós, o povo e outras organizações. Porque, como eu disse, há uma construção da democracia. E a construção da democracia não pode ser feita por duas entidades só. É preciso construí-la, é preciso discutir. O líder da Renamo voltou a mostrar-se disponível para encontro com o chefe de Estado, Filipe Nyusi, mas quer uma agenda clara. Afonso Dhlakama pediu a Joaquim Chissano para fazer a mensagem chegar ao Presidente da República. Eu estou disponível. Está aí o Presidente Chissano. Se de facto ele conseguir hoje levar a mensagem, ir dizer o meu irmão, o novo, o Nyusi, com o Dhlakama, não, vamos ouvir, que o Dhlakama quer negociações concretas. Eu apertei as mãos com o Presidente Chissano por várias vezes, apertei as minhas mãos com o Guebuza por várias vezes, e apertei as mãos com esse novo Nyusi. Eu não posso controlar apertar as mãos sem coisas concretas. Eu quero a paz, não quero guerra, por isso sempre os meus discursos eu digo, não quero guerra, mas se vierem me atacar, como direito à vida, tenho que me defender. Aproveitando os da igreja, reitores, mesmo o meu primo, embora esteja incomodado, D. Jaime, eu estou voluntário, que podemos começar amanhã as negociações sérias, com agenda, desculpe, não aquilo de Joaquim Chissano, só para escutar o Pacheco a insultar-nos. O arcebispo emérito da Beira, D. Jaime Gonçalves, diz que, por razões desconhecidas, os políticos moçambicanos têm vergonha de falar do Acordo Geral de Roma. D. Jaime diz mesmo que Moçambique vive uma democracia de ódio. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo, ninguém ouve. Paz, paz, fale paz. Às vezes a gente não entende que até os nossos políticos se envergonham de falar do Acordo Geral de Paz de Moçambique. Não sei bem, em Moçambique, os nossos políticos não se podem encontrar a discutir problemas da nação. Eu li um livro que explicava a democracia e dizia: essas democracias em que os contendores têm vergonha, têm medo do enredo que se criou, de se encontrarem para falar. Nem pode dizer ao outro, 1 mais 1, 4. Não. Não se pode falar. Por quê? Aquele autor dizia: democracia do ódio. Não deixa falar, não deixa encontrar.
a Universidade Católica de Moçambique chama a reconciliação. Sem reconciliação, a democracia é de ódio. Todos têm medo. Não podem encontrar-se. Mas que democracia é? O país vive nos últimos meses uma tensão política, cada dia com tendência de extremar. Um dos argumentos usados para a atual situação é a exclusão social e política. Muitos analistas convergem no sentido de que o país precisa de uma inclusão a todos os níveis para que Moçambique atinja uma paz efetiva. Recupero aqui uma expressão do professor Brazão Mazula, segundo a qual a paz política em Moçambique depende da inclusão social, do respeito pela lei e pelas instituições do Estado. É sobre a exclusão como fator de conflito que vamos hoje analisar. E na informativa recebe como convidados o Dr. Alberto Cruz, que é analista político. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Raul Domingos é presidente do PDD. Boa noite. E António Francisco é professor na UEM e investigador no IES. Boa noite. A todos muito bem-vindos. Antes de entrarmos para esta questão do nosso tema central, que é a exclusão como fator de conflito, acompanhamos há pouco o que o líder RNAM disse que ele mostrou-se disponível para um novo encontro com o chefe de Estado. Qual é o vosso ponto de vista em relação àquilo que está a ser o diálogo político, ou mesmo aquilo que foi a suspensão? Começo mesmo pelo Dr. Alberto da Cruz. Bom, mais uma vez gostaria de saudar os estimados telespectadores e agradecer ao convite que a STV endereçou-me. Em relação ao diálogo político, eu acho que sempre corremos o risco de ser repetitivos do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento dos cenários. Ele continua lento ou praticamente não está a existir um desenvolvimento. Agora, em relação às declarações do Afonso Dhlakama, penso que, como antes foi dito, de facto a solução, vamos assim dizer, para esse impasse ou para esse gridlock de negociações passa necessariamente pelo encontro dos dois líderes, ou podemos chamar isso de uma cimeira, onde Afonso Dhlakama e o presidente Filipe Jacinto Nyusi se encontram e na mesa cada um vai poder negociar aquilo que é o seu ponto de vista para a solução desse conflito. E penso, mais uma vez, que diferente do que muito se diz que o Afonso Dhlakama não quer se encontrar com o Nyusi, eu acho que o problema central não está em ele não querer. Provavelmente, no meu entender, não se seguiu o protocolo, vamos assim dizer, que o presidente Afonso Dhlakama tinha como expectativa. Ou seja, Afonso Dhlakama, no meu entender, é um líder que gosta de ser tratado como líder, como alguém que tem voz no país, como alguém que tem, vamos assim dizer, uma base eleitoral que ele tem. E, de facto, ele gosta que assim seja e que assim seja reconhecido. Podemos, para sustentar essa minha tese, podemos escolher um pouco quando Afonso Dhlakama saiu, vamos assim dizer, da parte incerta. Quer dizer, teve que ter aquele protocolo todo do Estado, quer dizer, teve que ir embaixadores, teve que ir, quer dizer, um exército de jornalistas e tudo mais, de tal forma que realmente ele tenha, ou seja coroado dessa legitimidade, desse protocolo todo do Estado. E eu acho que, provavelmente, e tendo visto depois a carta convite, ela é muito simplória, quer dizer, não tem muita informação. Aquilo é como se tivéssemos ainda na era dos telegramas, em que escreve 2, 3 palavras para poupar aquilo que é, vamos dizer, as despesas do envio. Eu acho que a carta precisava mesmo ser muito mais bem elaborada, de tal forma que o presidente tivesse mais clareza daquilo que vai ser o encontro. E um outro ponto fundamental, provavelmente, seja também a forma como esse convite foi feito. Como nós vimos, inicialmente foi no meio de uma igreja,
E depois que o presidente anuncia, vamos assim dizer, a sua intenção de se encontrar com o Afonso Dhlakama, houve aplausos, como quem diz, de facto, o Filipe Jacinto Nyusi, ele é o guardião da paz, ou está pela paz. E isso é verdade, não que seja mentira, mas a maior leitura que temos que fazer é como isso, ou qual é o valor representativo para o líder da oposição. E, no meu entender, deu a ideia de que não quer que seja o presidente o honrado ou então a pessoa que efetivamente está pela paz, mas que o protagonismo seja pelo menos dividido ou então esteja do outro lado. Para dizer o que é que, se observar aquilo que são os protocolos, veja bem que os protocolos eles podem ser formais ou informais, mas temos que sempre olhar para a figura de Afonso Dhlakama, de tal forma que consigamos efetivamente trilhar os caminhos certos para não falhar em termos de convite. Raul Domingos, como vê o diálogo político? Bom, o diálogo político, antes de mais, deixa-me cumprimentar os telespectadores. Sim, faz favor. Da STV Notícias. Sim. É pela primeira vez que eu estou neste programa e quero agradecer o convite e a oportunidade. Falando do diálogo, é uma palavra que parece que ficou no chavão político do dia. Todos falamos do diálogo, mas o nosso diálogo não tem o conteúdo necessário para ter o verdadeiro significado do diálogo. Portanto, nós assistimos a este diálogo iniciado no Centro de Conferências Joaquim Chissano, produziu os resultados que produziu, quase que a ferro e fogo, mas para mim é preciso estar atento aos momentos em que esse diálogo produz resultados. E quero me referir concretamente ao famoso memorando, como é que é este documento de 5 de setembro, a cessação das hostilidades. Este famoso documento, se estivermos atentos a como é que se conseguiu, foi num curto espaço de tempo, depois de muitas sessões sem resultado nenhum, e porque convinha, estávamos na véspera das eleições, o presidente Guebuza, que encontrou o país em paz, pretendia passar o testemunho em paz, portanto, convinha haver a cessação das hostilidades para podermos avançar para a campanha eleitoral e todo o processo eleitoral que culmina com a tomada de posse do novo governo. Ora, quando convém, o diálogo é diálogo, o diálogo produz resultados, produz entendimentos. Quando não convém, o diálogo é mudo, é surdo e não produz resultado nenhum. Portanto, eu acho ao governo. Bom, ou às partes? Neste caso, não sei se é um vício de pertencer à oposição. Sim. E eu vejo grande responsabilidade no governo. Sim. Na manutenção da paz, apesar de que a paz foi resultado de uma negociação e há partes que têm responsabilidades para a sua manutenção, mas também é bem verdade que o governo é o responsável número 1 para promover este diálogo, para manter a paz e a estabilidade política que todos desejamos. Portanto, eu penso que temos um déficit de diálogo que produza resultados por conveniência política. Okay. António Francisco, como é que vê esta questão do diálogo político? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Olha, eu penso que, para mim, o diálogo é inútil que tem sido feito, pela simples razão de que não há confiança. Não há. Eu penso que não há confiança
e não há interesse. Ou então não há capacidade. Porque o prolongamento desta ruminação é injustificável. A não ser que realmente se pretenda com isso desgastar e chegar a uma situação em que as pessoas, ou porque desistem ou porque já não conseguem mais. O que eu acho é que realmente houve aquele acordo, houve um encontro que parecia promissor, mas obviamente, independentemente dos detalhes do convite e da carta, eu penso que depois daquele encontro houve uma esperança de entendimento, mas depois houve ali uma quebra. Claro que o processo, penso que o Presidente da Câmara criou grandes expectativas sobre a possibilidade de um compromisso em torno da vergonha que foi o processo eleitoral e não houve boa vontade nesse processo. Agora, o que eu acho que é grave é que, independentemente claro que o Presidente Nunes passou a bola para o Parlamento, e a gente vai passando a bola quando não interessa jogar, vai passando para o árbitro, vai passando para ali. Eu penso que vai ser podem continuar num diálogo, mas acho que aquele comentário que fez o Dom Jaime Sim. é muito revelador. Quando nós temos vergonha de falar do Acordo de Paz de 1992, alguma coisa está mal. Quer dizer, nós temos vergonha permanentemente das medidas que nós tomamos. Temos vergonha do capitalismo, temos vergonha do mercado, temos vergonha... Então, o tema que nós vamos falar está ligado a isso, porque nós não assumimos um processo de transformação e então entramos num processo de dissimulação. E o que me parece é que estamos a incorrer num risco de dialogar de uma forma de nos cansar e depois chegar a um ponto em que extremamos e as coisas vão para um nível de conflito. Portanto, há um conflito latente que eu penso que o Raul Domingos é um dos que pode contar e viveu o processo de chegar a acordo, mas o ressentimento que a gente vê ao longo destes 20 anos, ao ponto de depois chegarmos a um novo conflito, e que era uma coisa que ficava visível, que nós víamos em 2000, em 99, em 2000, para mim era uma questão de quando. Eu só não sabia que era tão breve, porque estava mais ou menos evidente de que por esta atitude, o sentido de exclusão que as pessoas vão sentindo aos diferentes níveis, eventualmente iríamos chegar a este ponto. Portanto, eu diria que este diálogo, eu acho gratuito. Por exemplo, há uma proposta do ex-reitor dizer que eles deviam se encontrar sozinhos para cozinhar o assunto, para discutir. Eles podiam ter feito, eles fariam isto se eles se sentissem à vontade. Isto era possível. Portanto, acho que há agora uma situação em que ambos estão numa posição de que estão em risco de perder a face. Porque tanto o líder da Renamo como o Presidente Nunes criaram expectativas. E a verdade é que o ambiente não está criado para ter o encontro. E eu penso que é isso que o Presidente da Câmara está a pedir. É no sentido de que não vai fazer lá a figura de parvo. E eu penso que ele não quer estar ridicularizado nesse sentido. Portanto, ver aquilo como uma atitude de capricho, acho que é a pior coisa que nós podemos ter num diálogo, é pensar que o outro está a ser caprichoso. E nessa falta de confiança, acho que o ambiente não é realmente construtivo para haver um ambiente de solução. O diálogo pode haver, mas nós podemos dialogar e de uma forma dissimulada, fingida, vamos mantendo aquilo até ver onde é que vai o desgaste de um e do outro. Bem, vamos àquilo que é o nosso tema central, que é a exclusão como fator de conflito, que não foge muito àquilo que está a acontecer, que acabaram de dizer. Dr. Alberto Cruz, no contexto atual falamos de exclusão, não é? Quando falamos de exclusão, estamos a falar de quê, efetivamente? Quais os fatos que nos mostram, de fato, que estamos perante um fenómeno de exclusão? Bom, talvez as definições elas sejam muito relativas e que suscitam diversas opiniões em relação ao objeto que está sendo definido ou então ao termo que está sendo definido e por aí fora. E se a gente está a falar de exclusão num contexto de conflito, eu acho que é também importante salientar que o conflito é algo inerente à política. Não podemos estar admirados
com um termo conflito político, quer dizer, é uma expressão que está presente em todas as sociedades, desde as mais modernas e as mais arcaicas. E olhar mesmo a própria democracia americana, ela é uma democracia de gestão de conflitos. E o que difere muitas das vezes cada sociedade é a forma como esses conflitos vão ser resolvidos. E alguns países estão presos num padrão de confrontos internos violentos contra o Estado, contra o governo, seja lá como a gente quer definir ou olhar o tema, mas que, no caso moçambicano, não foge muito do que estamos aqui a querer dizer, que provavelmente a forma como nós resolvemos, nós moçambicanos, os nossos diferentes políticos, que é tal conflito, ele é mais por uma via de violência. E naquilo que a gente aprende no mundo, os movimentos rebeldes, de uma forma geral, justificam as suas ações em termos de rol de queixas. Queixas essa pode ser a repressão, pode ser a exploração, pode ser a exclusão, onde entra, quer dizer, mais ou menos essas três questões são as mais apresentadas pelos movimentos rebeldes. Quando digo rebeldes, não é no sentido pejorativo, é no sentido de um movimento contra o Estado, contra o governo. Então, acho que é por aí que o termo, talvez, exclusão mais aparece no nosso dia a dia. No meu entender, daquilo que é a minha leitura, eu acho que a exclusão no sentido que está a falar em Moçambique é mais no sentido de exclusão, ou seja, a nossa democracia não criou mecanismos de tal forma que todos os moçambicanos se sentissem, vamos assim dizer, iguais ou em igual circunstância em relação a si mesmo ou dentro da própria sociedade. Ou seja, há, vamos assim dizer, cidadãos mais coloridos que os outros, há cidadãos com mais privilégios do que os outros, há cidadãos que têm o direito e outros não têm direito. E se olharmos para todo o processo de construção da nossa nação, está mais do que evidente que há ou houve, vamos assim dizer, uma tentativa de separação das águas, ou seja, existem os ou os que têm o cartão, existem os que não têm cartão. E eu creio que provavelmente isso também foi dado, sobretudo por aquilo que é a história do próprio país, em que a história do país confunde-se com a história da criação da própria Frelimo. Assim, um termo muito interessante que o professor António avançou aqui é mesmo a falta de confiança entre essas duas forças, que também tem a ver com a forma como nós fomos construindo o nosso Estado. Se está recordado, quer dizer, as negociações de paz, por exemplo, foram muito entre essas duas forças, a Frelimo e a Renamo, e um pouco não, talvez o papel interventivo da Igreja, mas que pelo fato de terem sido mais essas duas forças, sem dar espaço, por exemplo, para a sociedade civil, abriu espaço para que as duas forças sempre fossem conflituantes e sempre houvesse uma desconfiança daquilo que é a intenção de um e do outro. Então, para dizer que, de um modo geral, eu vejo mais uma exclusão no sentido de espaços, quer do lado econômico, espaços, quer do lado político. Por exemplo, no lado político, desde a fundação da nossa democracia, através da Constituição de 1990, quer dizer, difícil ou quase não foi visível, por exemplo, uma partilha de poder, entre aspas, onde, por exemplo, um líder da oposição fosse convidado a assumir uma pasta num determinado ministério. Nem que fosse o Ministério do Trabalho, nem que fosse o Ministério do Ambiente. Eu acho que ao longo desse período todo, a gente não pôde observar, não podemos ver. Então, de certa forma, isso também cria a percepção de que o governo de dia, de qualquer forma, tenta afastar
vamos assim dizer, a oposição daquilo que são os grandes centros de tomada de decisão, assim como também no aspecto econômico, onde a boa parte, se não a boa parte daquilo que é daquilo que é a gestão das riquezas ou então do setor privado, ele é dominado por aquilo que são as elites ligados a um certo partido, através de processos de clientelismo e por aí fora. Eu acho, de qualquer forma, isso criou a percepção de que efetivamente há um grupo excluído e é um grupo que toma o poder para si. Raul Domingos, pode-se periodizar a questão da exclusão em Moçambique? Ou seja, em que momento é que seria iniciado este processo de exclusão? Bom, é difícil fazer essa periodização. Porque é assim, temos um momento de partido único, um momento do conflito armado, um momento de negociações e um momento de acordo de paz. Depois entramos para uma fase de implementação do acordo de paz, temos eleições e depois temos um governo eleito. Se quisermos estabelecer períodos, talvez partirmos das primeiras eleições, da primeira república democrática, multipartidária, que é dirigida pelo presidente Joaquim Chissano, até, portanto, o momento em que o presidente Chissano passa as pastas ao presidente Guebuza. É um período. Eu quero acreditar que neste período o presidente Chissano, talvez pela conjuntura do momento, procurou criar um ambiente de estabelecimento da democracia multipartidária, do Estado de Direito. Eu me recordo que, de uma forma titubeante, tentou abrir, trazendo para a esfera econômica o primeiro e único PCA que se identificava com a oposição, se a memória não me falha, para os Correios, de nome Benjamin Pequenino. Okay. E ainda neste estabelecimento de periodicidade, podemos dizer que este PCA cai no período em que o presidente Guebuza entra no poder. E não vimos mais nenhum PCA que foi trazido das hostes da oposição. Quer dizer, cai por ser da oposição? Quero acreditar que sim, porque por aquilo que nos é habituado a ver, os PCAs só mudam de uma empresa para outra pública. Pode estar aí numas férias de 6 meses, depois é indicado para uma outra e dão essas voltas como se fossem os únicos moçambicanos competentes. Daí o sentido de exclusão, porque nós olhamos para o espectro daquilo que são moçambicanos com competências, vemos que há muitos moçambicanos, inclusive fora do país, em muitos e boas posições, mas esses moçambicanos, quando estão aqui, ou os tantos outros que nós temos entre nós, não há nenhum que mereça a confiança para dirigir uma empresa pública. Portanto, é isto que pontifica a exclusão. Portanto, a exclusão económica, a exclusão em várias outras esferas da sociedade. Só para dar um exemplo, eu acho que muitas vezes os exemplos falam mais alto. É verdade. Eu tinha a oportunidade de conversar muitas vezes com o presidente Guebuza. E chegámos a um ponto de ter um acordo de cavalheiros, no sentido de 6 em 6 meses vamos encontrar e tal, para fazer uma análise da situação, para poder ouvir o sentimento do outro lado. Eram encontros que não tinham publicidade nenhuma.
Uma das coisas que eu sugeri foi, de facto, que devia-se olhar para a inclusão econômica das elites políticas que não fazem parte, políticas como outras, que não fazem parte do partido no poder. E não sei se foi em resposta a isso ou não, passado algum tempo, eu recebi o convite para ser o presidente da mesa da Assembleia Geral da STDM. E eu analisei o convite, procurei saber quais eram os deveres, as obrigações para aquela posição. Remeteram-me ao IGEP. O IGEP encheu-me aí com uns folhetos que eu tive que dedicar algum tempo a ler. E depois eu voltei para trás, eu disse, na altura, quem me faz o convite é o Ministro das Finanças, que dizia ter a responsabilidade de indicação de quadros para empresas públicas. E eu fiz uma breve exposição, dizendo que agradecia o convite e que apreciava o gesto, que vai de encontro àquilo que o PDD defende como política de inclusão, mas que há uma ligeira diferença na percepção do que é inclusão. E para nós, havendo uma vaga, entendendo o governo que essa vaga podia ser preenchida por uma figura que não seja do partido no poder, e neste caso entenderam que podia ser preenchido por alguém proveniente do PDD. Então, que o PDD fosse notificado e fosse dado o perfil da pessoa desejada para ocupar aquele cargo, e o PDD, dentro dos quadros que tem, indicaria a pessoa que estivesse dentro daquele perfil desejado. E não uma espécie de pescar a liderança do partido. Porque para nós não fazia sentido ir buscar o líder do partido, PDD, para ocupar um cargo público e chamarmos a isso inclusão. Não sei como é que foi apreciada essa visão, mas a verdade é que depois fiquei 2 anos sem encontrar com o presidente Gabuza. Portanto, aqueles nossos encontros já não tinham mais lugar, até um dia, enfim, por conveniência, creio eu que pedi o encontro porque queria apresentar um grupo de amigos estrangeiros que tinham alguns interesses em Moçambique. E depois retomamos os encontros. Só para ilustrar, portanto, que na verdade há este sentimento de que se não é nosso, então é contra nós. Se é contra nós, tem que ser abatido. Portanto, ou se tem cartão vermelho para fazer parte das elites que ocupam posições na sociedade, quer política, econômica ou outra, ou é excluído. Bem, professor António, vamos aproveitar essa deixa que o Haroldo Domingos deixou, a questão da inclusão, do conceito da inclusão. A chegada de Filipe Nunes trouxe discurso de inclusão na agenda oficial. Terá sido mal interpretado pela sociedade o tipo de inclusão que o presidente falou, ou alguma coisa ainda vai acontecer? Bem, eu penso que não terá sido mal interpretado. O entusiasmo que as pessoas tiveram, acho que foi genuíno. Só que talvez pensaram que poderia ser de uma forma diferente do que está a decorrer. Eu queria dizer 2 coisas, que eu penso que um dos problemas... Bem, primeiro, a questão da exclusão, eu diria que nós temos que identificar aquela exclusão implícita ou escondida, que está inerente nas instituições e está na própria lei, que a gente às vezes nem se apercebe.
E há outra exclusão que é mais explícita neste dia-a-dia do relacionamento e que é mais visível. E parte do ressentimento que eu penso que as pessoas estão a ter é que nós temos uma história de um partido sem alternância. Portanto, a ausência da alternância não criou cultura de tolerância. E isso, em parte, é por causa do partido que conseguiu ter uma estratégia vencedora durante 40 anos, vencedora de controlar o poder, controlar o Estado, e acho que se apoderou do Estado. De tal maneira que nós temos dirigentes ao nível do Partido Frelimo a dizer que a Frelimo não vai sair nem... Uns dizem 1000 anos, outros dizem 200 anos, outros ficam mais 50 anos, mas há uma confiança de que nós tomamos conta disto e isto é nosso. E este sentido de dono, como por exemplo aquele general que uma vez disse, quando começaram a criticar de que estavam a enriquecer, ele disse, mas qual é o vosso problema? Não fomos nós que vos libertamos? Então, há da parte da geração libertadora como transformaram-se em credores perenes. E a sociedade tornou-se devedora perene. E eles acham que o poder tem que ser dessa maneira. Claro que houve momentos em que estiveram numa situação mais difícil, mas a verdade é que, ou por via da política, ou por via das instituições, do aparelho de Estado, da administração, enfim, de um conjunto delas, criou-se esta continuidade que gerou uma situação de falta de alternância, que depois gera esta situação que penso que sentem os políticos que não fizeram parte do grupo, mas sentem os jovens que hoje não têm nada a ver com isso e que são demasiado jovens e cada vez são mais. Então, o que me parece, e por exemplo, cada vez que vou ao norte ou que vou ao centro, é impressionante o ressentimento do cidadão no norte relativamente ao sul. Isto é extremamente preocupante. Nós estamos em risco de entrar num processo de sudanização do país. Não tem sudanização neste sentido, no sentido de que o Sudão, antes de fazer o referendo para decidir a divisão, tinha o problema inverso. Os do Sul sentiam-se ricos e os do Norte é que estavam com o poder. E andaram neste processo, neste conflito, entraram no conflito, até que a certa altura disseram, vamos fazer um referendo, e ganharam maioritariamente e dividiram o país. Nós, neste momento, pela primeira vez este ano, tivemos um processo depois das eleições único, que apesar da Renamo ter perdido, a Renamo faz um movimento de autarcização ou de provincialização, mas a verdade é que hoje a Renamo reivindica que quer governar as suas áreas. Portanto, já está a fazer quartel-general, o seu quartel. Enfim, estamos a criar um espaço, uma situação em que, com o Dhlakama, ou com outro, como ele disse, se ele morrer, vem um mais malandro do que ele, a verdade é que o sentimento está-se a criar. E isto está-se, penso que se não for encarado com seriedade, o processo, a certa altura, vai lentamente. Muita gente hoje tem medo de falar nisso, mas tem medo, mas isso é mau, porque nós não estamos a lidar com as pessoas. Mas o que me parece é que eu vou ao Quelimane, vou a Nampula, vou a Quelimane. Houve pessoas que me disseram assim, vê lá aqui quem é que aqui é do norte, quem é aqui da Zambésia. Vê aquele, é todo sul. Quando nós entramos nisso, entramos na mesma situação em que estávamos no tempo colonial, que eram os daqui e os da metrópole. E eu disse, portanto, este processo, uns são muito latentes, é no dia-a-dia, outros são no nível político. Obviamente que o problema que se complica aqui é que temos uma situação em que tanto a Frelimo está armada, porque tem acesso direto, e a Renamo não reconhece que aquele exército é um exército republicano, e a Renamo tem um exército. Portanto, por exemplo, as últimas eleições foram muito marcadas, depois de um processo de conflito, pela adesão, e que nós nunca tínhamos visto, a popularidade do Presidente Dhlakama. Ou seja, nós estamos a entrar numa situação que, aos poucos,
por razões económicas, por causa das empresas públicas, por causa da administração, por causa dos governadores, seja lá o que for, o sentimento é de que nós estamos a ficar cansados. E eu acho que isto é extremamente preocupante. Portanto, há aqui coisas que nós não vemos, mas elas estão a sentirem. E o ressentimento existe. E depois há os do dia-a-dia. E o que me parece é que não se está a fazer o suficiente, e acho que aqui está, voltando à sua questão, o discurso de inclusão. Sim, senhor, é um discurso, mas logo a seguir o Presidente Inhosse deixou claro que, não, a inclusão é desta maneira. Mas nem tudo o resto não há exclusão. Este país precisava de ser tratado de uma forma mais realista. Ok, a capital é aqui, as pessoas, o país é longo, as etnias são grandes, e eu acho que estamos a ser de uma forma tão negligente, na maneira como isto, enquanto isto, a população vai aumentando. Hoje, ainda há pouco, eu sou demógrafo, há 50 anos, a população duplicava de 50 em 50 anos, agora duplica de 20 em 25 anos. Portanto, de repente, você vai ter mais 10 milhões de pessoas. E os jovens, a certa altura, ainda por cima ficamos muito contentes que agora temos 40 universidades. Muito bem. Mas essas 40 universidades vai criar milhares de jovens que depois dizem, mas onde é que eu tenho emprego? Então, tudo isto está a conjugar-se. Quando nós vimos que não há um fornecimento de meios para as pessoas. Quer dizer, nós temos isso nas cidades. Ao nível rural, eu acho que é um processo muito perigoso aquilo que está a acontecer, por exemplo, com as autarquias, em que nós temos, sim senhor, processos autárquicos urbanos, mas os rurais não há autarquias. Portanto, para mim, nós neste momento, Moçambique tem 2/3 do país num partido único e 1/3 a exercitar a democracia. O ressentimento da zona centro e norte do país em relação ao sul é pelo tratamento desigual que está a acontecer? É pelo tratamento desigual, quer dizer, é pela maneira como a política, a administração, o funcionamento da máquina administrativa exerce. Obviamente que é possível o Sul depois dizer assim, não, mas nós pagamos mais impostos que vocês pagam. Mas a verdade é que este sentimento, vamos ao Norte, não sei o que é que os colegas dizem, mas nós vamos ao Centro, vamos ao Norte, cada vez mais eu vejo um grande ressentimento. E esse ressentimento, se fosse falso, devia ser contrariado. Mas se é verdadeiro, e há coisas que estão a ser colocadas, penso que neste momento, pela Renamo, que são importantes não escamotear, que se não forem tratadas, como por exemplo a questão dos governadores. Este projeto era um projeto que a Renamo tive quando foi na discussão da Constituição em 99, o semipresidencialismo. Infelizmente até foi a Renamo que acabou por sabotar o processo. Ainda foi a Renamo. Mas o ponto é este, havia ali, há experiências, há tentativas de fazer com que o cidadão, a diferentes níveis, ou seja, o meu ponto é este, a questão da exclusão. Muitas vezes as pessoas dizem que querem melhor distribuição da riqueza. Sim. Eu penso que, em parte, isso é verdade, mas primeiro, a riqueza é pouca. Nós só podemos distribuir melhor aquilo que tem. É verdade que é sempre possível distribuir melhor aquilo que existe. Mas eu penso que o que as pessoas mais frustradas se encontram é não terem oportunidades, ou seja, estão excluídos da oportunidade de chance, da oportunidade de poder de decisão. E o poder de decisão as pessoas não sentem. Quando as pessoas são envolvidas, veja, quando as pessoas são convidadas para ter um debate, as pessoas aderem, ficam satisfeitas. Mas hoje só sentem isso na igreja. E chegam lá e confessam, e cantam, e fazem isso. Hoje, cá fora, o resto é lamentação. Ora, quando as estruturas políticas não permitem isso e não criam este balanço das pessoas sentirem que o poder, sim, está com a Frelimo, mas eles também têm alguns. O único que nós temos válvula de escape neste momento é nas autarquias, ao nível urbano, em que sim, foi criada esta possibilidade, no caso da Beira, no caso de Climane, e o que elas custaram, e a confusão que tem dado. Portanto, é preciso tomar em consideração isso. Sim, eu queria aproveitar a deixa do professor António para acrescentar que provavelmente as universidades não só criam, vamos assim dizer, uma demanda maior naquilo que é
à procura do emprego, ou seja, há muitos quadros formados e que os mesmos depois vão para o mercado e não encontram lá oportunidade para se enquadrar, mas também é essa massa, ou seja, as universidades no fim também criam massa crítica, ou seja, aquela ideia de governação ou a ideia de uma democracia muito centralista, como nós vimos desde 75 aí em diante, que a Frelimo tinha, ela não pode subsistir agora, não só por esse grande movimento democrático, se assim posso dizer, na verdade é a transformação demográfica, em que o país tem um crescimento mais acelerado, são os jovens, ou seja, é uma nova geração que está a crescer ou está a surgir, uma geração que nada tem a ver com a história ou o passado, se quem foi a guerra, quem não foi. É uma geração que está mais interessada com aquilo que é o seu lifestyle, ou seja, o seu iPad, quer ter o seu iPhone, e também é uma geração mais conectada com o mundo e vê e aprende como é que nos outros quadrantes os processos são geridos. E quando chega na sua realidade e não encontra isso, eu acho que aí cria uma certa frustração. E essa frustração é essa que depois o governo ele é confrontado. Então, eu acho que há um conjunto de expectativas que os jovens vão criando, que depois não encontram, vamos assim dizer, resposta naquilo que é as ações do governo. E se a gente for analisar também aquilo que foi o processo eleitoral passado, pese embora hoje seja difícil fazer uma análise, ou seja, para ver de facto qual é a faixa etária que mais votou, mas daquilo que eu pude observar nas diferentes mesas que eu fui observando é que tu tinhas uma média de jovens que estavam a votar pela primeira vez, de 18, 19, 20 anos. A questão é o que é que esse jovem quer na urna, são as expectativas exatamente. futuras. E é por aí que eu queria fechar, depois recuperando um pouco a sua pergunta. Sim? Eu não acho que o presidente foi mal interpretado. Eu acho que o presidente provavelmente veio com um discurso e que ao longo do período foi mudando e foi dando mais clareza daquilo que lhe convinha na altura dar. Porque se estamos na terra de cegos e a gente fala que tem um poder da cura da visão, depois não possa aparecer e dizer, não, na verdade é uma cura mental. Quer dizer, o presidente veio e falou da questão da inclusão. Quer dizer, estamos num país onde essa palavra é sobejamente conhecida e discutida. Quer dizer, eu acho que nunca houve dúvidas sobre o que é exclusão para, por exemplo, o PDD. Pese embora que possa ter uma visão um pouco contrária a um e outro movimento, talvez pela forma como isso vai ser feito, mas daquilo que é a minha percepção, a sociedade civil, os partidos políticos da oposição e as demais forças da sociedade já falavam da questão da exclusão, não em 2009, não em 2000, já quase, se reparares, o processo de construção desse país, mesmo dentro da própria Frelimo, foi feita de exclusões. Os Jurias Simangos e por aí fora também é uma questão de exclusão, ou seja, tu tens uma ideia diferente, afasta-te. Tu tens uma ideia que a elite é vigente, concorda, então está dentro. Então, não acho que o presidente hoje pode vir com um discurso que não foi muito bem explícito, ou então quis dizer uma coisa ou outra, não. Então, se quer dizer uma coisa, acho que primeiro devia ter feito o TPC de analisar muito bem o contexto, o que é que as pessoas têm como expectativa em relação a cada conceito. E o conceito de exclusão, eu acho que não tem dois significados. Para a sociedade civil, de uma forma geral, ou para todos nós, a ideia era ver, vamos assim dizer, incluir, por exemplo, na governação, ver 2, 3 membros da oposição a serem nomeados. Porque, repara bem, a Renamo, por exemplo, é uma força que, desde as primeiras eleições, teve um grande suporte eleitoral. Ou seja, olhando para a cartografia eleitoral, a Renamo parece muito bem posicionada. E, mais uma vez, um outro erro da Renamo é que, na negociação do pacote eleitoral, preferiu um sistema proporcional, que provavelmente, se tivesse ido pelo sistema majoritário, ou seja,
indo pelos círculos. A Renamo talvez terá ganho as primeiras eleições, as segundas, e provavelmente o campo da atuação da Renamo tivesse sido aberto. Então, eu acho que aí também está uma outra crítica em relação ao nosso sistema proporcional, que, por teoria, devia ser representativo, e aqui não é, porque tu tens a zona centro e norte, que apoia significativamente a Renamo, mas que não vê, vamos assim dizer, o seu apoio materializado em factos, ou seja, vota, mas a Renamo nunca, vamos assim dizer, nunca vai ao poder, mesmo que não seja, vamos assim dizer, o seu líder, o número 1. Mas vendo que há algumas aparições da oposição da Renamo em algumas esferas, quer económicas, quer, sobretudo, políticas, eu acho que isso ia produzir, entre aspas, uma espécie de satisfação do eleitorado. Eu acho que também o sentimento de exclusão não é só no sentido dos políticos ou no sentido da sociedade civil, mas quem vota também se sente excluído, porque o seu voto, no fim, é inútil. Então, creio que por aí também podemos olhar a questão, o ponto de exclusão, que não só do ponto de vista político, econômico, mas também do ponto de vista de quem vai à urna. Quer dizer, quem vai à urna, o que é que acontece? Qual é o valor do seu voto? E se esse voto não se traduz, então o que se produz no próprio, ou no sentimento, ou na expectativa do próprio cidadão. Agora, o último ponto, desculpa alongar-me, o último ponto que queria focar é, estivemos a fazer um trabalho recentemente, acho que já dei alguns inputs neste programa, que é de uma análise do país todo, sob o ponto de vista econômico. Ou seja, o que aconteceu ao longo desses últimos anos em termos de desenvolvimento, quer criação de escolas, hospitais e outros serviços básicos. A coisa clara que ficou para nós é, por mais que haja a percepção de que centro e norte é negligenciado, mas os pontos onde a economia mais cresceu, onde houve mais infraestruturas, é na zona centro e norte. Então, a ideia de que o sul se beneficia em relação ao norte, ao centro e norte, economicamente, eu não sou muito apologista, muito depois de ter feito essas análises, vamos dizer, isso é estatística e envolve números. A nossa percepção, sob o ponto de vista estatístico ou numérico, é que, de facto, o centro e norte, nos últimos anos, é a região ou são as regiões que mais se beneficiaram da economia. Agora, existe um outro ponto que é fundamental, que é a questão dos pontos de governação. Ou seja, se o diretor, vamos assim dizer, provincial da agricultura, ele vem do centro, então as elites que almejam poder, nesse caso que almejam o cargo também de diretor-geral da agricultura, por exemplo, em Nampula, quer dizer, eles vão criar esse sentimento de exclusão. Ou seja, nossa, somente pessoas do Sul é que têm o direito, ou, aliás, têm a oportunidade de dirigir. Então, este pequeno núcleo da liderança, ele vai criar um sentimento ao longo da base também. Como se diz em teoria de conflitos, o povo nunca faz guerra. O povo nem sabe o que é isso, às vezes. Sabe ou pode sentir, mas as elites, apercebendo-se daquilo que é o cenário, acabam, vamos assim dizer, adquirindo, então encarnando aquilo que é um sentimento e que, no fim, acabam distribuindo entre a base, ou na base. Raul Domingos, estamos aqui a dizer que esta questão da exclusão não é um assunto atual, já vem de longos e longos anos. Qual foi o papel dos partidos políticos nessa altura? Bom, antes de irmos para o papel dos partidos políticos, eu queria pegar também se o presidente foi ou não mal interpretado. Sim, por favor. E eu penso que o presidente não foi mal interpretado. Eu apesar que o presidente fez esse discurso bem intencionado, com o conhecimento do que é o sentimento do cidadão em relação à governação, o que tipo de governação o cidadão moçambicano, e ele fez o discurso de ocasião, que de facto foi bem acolhido e aplaudido, mas logo a seguir ele foi confrontado com uma situação interna. Na materialização daquilo que é o seu discurso. Quero acreditar que, eventualmente, ele tinha a intenção de fazer essa ilusão.
teve dificuldades internas. Percebemos, quando ele iniciou a roda de contatos com os líderes políticos-partidários, a uma altura, de dentro do partido surgem vozes a dizer que unir-se fora da Frelimo não é nada. E nós nos interrogamos, a que propósito esse discurso? Portanto, isto significa que dentro do partido estavam a haver um presidente mais aberto, mais inclusivo, fora daquilo que é a linha que tem vindo a ser seguida, de democracia multipartidária, de uma constituição democrática, mas, passa a expressão para o inglês ver, mas internamente continua o espírito de exclusão, o espírito de partidarismo e portanto, nesta tentativa de sair desta cultura que já se criou dentro do partido, apareceram vozes a combatê-lo e naturalmente nós começamos a ver a mudança do discurso. Mas para mim a exclusão versus inclusão deve ser vista como não só a falta de igualdade de oportunidades no campo econômico, social, mas também a falta do acesso à informação. Nós vemos muitas vezes como o acesso à informação tem sido usado como um instrumento de exclusão. Basta olharmos para aquilo que esta situação de digitalização da televisão, como que esta informação foi sonegada durante muito tempo e apenas uma empresa aparece como o salva-vidas para todo o processo. Portanto, só havia um grupo restrito daqueles que tinham o acesso à informação do que devia ser feito, e enquanto que o Estado, que tinha a responsabilidade da liderança do processo, ficou para trás e aparece uma entidade privada com passos mais avançados em relação aos outros. Portanto, isto também pode ser entendido como exclusão. Portanto, a exclusão tem várias dimensões, não só do ponto de vista do governo ou do partido no poder em relação à oposição, como também em relação aos cidadãos em geral, aos privados, nos negócios. Portanto, há muita informação que não é conhecida e nós vemos empresas que são criadas para tomar certas oportunidades que só um grupo restrito é que tem conhecimento sobre essas oportunidades. Portanto, para mim, a exclusão tem várias dimensões que devem ser exploradas e por último, falar um pouco... Antes do papel dos partidos, vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com esta análise. Até já. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal.
conversando com os nossos autores, o Artis vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. E bem-vindos já a mais um programa Debate da Nação. Vamos procurar buscar soluções para melhorar a qualidade da educação em Moçambique. Queremos focalizar esta iniciativa. Algumas crianças na mesma escola aprendem com rapidez que as outras. Qualidade passa pelo entendimento. Não faltem à escola. Aprendam em casa. Vamos seguir para mais uma reação. Precisamos de autonomizar a formação de professores. Sempre que há uma expansão, há uma baixa de qualidade. E identificar qual é o perfil de professor que nós queremos ter no país. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento do basquete senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural.
Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. E a Noite Informativa analisa hoje a exclusão como fator de conflito. E continuo mesmo com Raul Domingos. Os partidos políticos são os que mais reclamam da exclusão política e social. Acha que os partidos contribuíram de forma efetiva para se afastar aquilo que é a exclusão? O papel dos partidos desde que começou a exclusão política que tanto fala? Bom, é muito fácil perceber que os partidos têm estado a trabalhar para evitar a exclusão e que existe uma força que se pretende impor e que a sua arma predileta é a exclusão. Basta olhar para... Eu queria falar um pouco também da exclusão numa dimensão mais ampla, sim, em que o próprio cidadão se sente excluído, como dizia há pouco o Dr. Alberto Cruz, que a questão eleitoral, que nós verificamos que sistematicamente a população do centro e norte, desde as primeiras eleições de 94 para cá, dão o seu voto maioritariamente a Renamo. Mas no fim do dia não vê a Renamo a governá-los. Porque se o voto significa escolher a quem nós queremos que nos governe, e no fim do dia aquela pessoa que nós gostaríamos que nos governasse não nos governa, portanto, sentimos também que a nossa participação não está sendo devidamente valorizada. Portanto, é uma exclusão. E isso, recentemente, nessas últimas eleições, depois dos contactos que aconteceram entre o Presidente da República, o Presidente da Renamo e o Presidente da República e outros líderes partidários, ficamos na expectativa que o projeto trazido pela Renamo fosse discutido na Assembleia da República, independentemente dos vícios de inconstitucionalidade que pudesse trazer, porque a experiência que eu tenho do debate na Assembleia da República é que se há uma inconstitucionalidade, ela é apontada e ela pode ser expurgada. Portanto, o que nós assistimos é que não houve nenhuma indicação clara de quais eram os artigos que traziam o vício da inconstitucionalidade naquele projeto, pura e simplesmente foi voto contra. Portanto, aquilo que já vinha sendo uma indicação antes do projeto ter sido submetido. E já havia deputados do partido no poder a movimentar pelas províncias dizer que esse projeto nós não vamos aprová-lo. Portanto, o projeto entra para a Assembleia, não é discutido e é pura e simplesmente votado contra. O que significa que quando os políticos ou os partidos procuram trazer soluções que permitam a inclusão, porque, pelos vistos, o nosso sistema eleitoral não é inclusivo. Este sistema proporcional que nós aprovamos permite este tipo de resultados em que, como dizem os ingleses, the winner takes all. Portanto, quem vence, vence tudo. Mas nós sabemos, mas não é isso que eu quero trazer para a discussão, a questão da viciação dos resultados, em que o Sul
Maputo cidade, Maputo província, Gaza, que dá 100% de voto a Frelimo, que alguns dizem que os mortos também votam, Inhambane, que dá 80%, 90% de votos. Então, isso permite com que todo o voto que é dado maioritariamente a Renamo no centro e norte acaba ficando minoria e assim as populações, desde 94 para cá, se sentem excluídas. Então, o esforço que os partidos fazem para trazer um sistema político mais inclusivo, que permita que o resultado eleitoral satisfaça a vontade do eleitor, é pura e simplesmente ignorado. Portanto, esse é o exemplo claro, mais fresco que se pode ter, senão outros tantos que se podem ir buscar para mostrar que estamos perante um partido político que se acha dono do país, porque libertou o país e vai ficar mais 50 anos, mais 100 ou mais 1000 anos no poder. Portanto, perante esta atitude, perante esta maneira de estar e de pensar na política, vemos-nos confrontados com situações como essas que estamos a ver hoje, em que temos um partido que lutou pela democracia e que continua a lutar com todos os meios ao seu alcance. Alguns dizem que é preciso desarmar a Renamo, e eu tenho dito, é preciso desarmar a Renamo e a Frelimo, porque também a Frelimo é um partido armado, porque com a partidarização do Estado e das Forças de Defesa e Segurança, torna o partido Frelimo como um partido armado. Bem, professor António, no princípio do programa falava da falta de confiança. Em 2003, o António Francisco e outros autores escreveram sobre a avaliação do potencial de conflitos e já mencionava também nesta altura a falta de confiança de que hoje tanto se fala nas principais forças políticas. Nessa altura, quais eram os indícios que o fez chegar a esta conclusão? Havia vários, vamos lá ver. Lembra-se que depois das eleições de 99, o que aconteceu em Monte Poeso. Portanto, houve ali uma situação muito complicada naquele. Por outro lado, nessa altura, depois no 2000 houve a morte do Carlos Cardoso, mas houve um dos aspectos estruturais aqui, é que, vamos lá ver, do ponto de vista constitucional, o cidadão todo tem direito a votar. Ora, nós temos uma situação que se criou, que eu penso que é má, que é, por exemplo, ao nível autárquico, nós não sabemos quando é que se vai autarcizar todo o país. Criou-se o tal chamado gradualismo, e o gradualismo é uma forma habilidosa de não respeitar o direito constitucional do cidadão. A justificação é dizer que não há condições e aos poucos vai-se criar. Mas se formos ao ritmo a que vamos, nós vamos precisar de 100 anos para envolver todos num sistema idêntico. Portanto, se formos processo, qual é a importância disso? A importância disso é que, a nível rural, nós temos a maior parte do cidadão que só conhece um partido. Só. É um partido único. O que é participação? Participação é poder cidadão. E o que acontece é que a estrutura de política e administrativa não é de poder cidadão, é poder delegado. Os próprios partidos também delegam os seus membros, mas nós temos que, neste país, só o Presidente da República e os presidentes dos municípios são por voto direto. Os outros são por via de voto indireto através dos partidos. Como na maior parte do país não há autarquias, acontece que o cidadão, só de 5 em 5 anos, é chamado a votar nas eleições gerais. Mas a inexistência dessa experiência de tolerância, nós, todas as eleições, encontramos aquela situação em que aparece um outro partido, tiram bandeira, batem aqui, não sei o quê, porque para muito daquele chefe de posto diz, mas o que é isto? Isto aqui é Frelimo, vem aqui fazer o quê? E depois lá tem que vir ordem em cima, não, agora é democracia. Então, tem democracia, mas o cidadão... Então, do ponto de vista até do mercado, da vida em geral, essa autarcização
era importante que fosse generalizada, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista administrativo, porque eu estou convencido que nós, com um país assim, nunca vamos ter organização, porque temos autarquias que nem são distrito, o distrito não coincide com as autarquias, temos um terço da população envolvido nisso, há indefinições no que é que a autarquia faz, mas a cultura de tolerância não está a ser criada. Portanto, não me admira que depois de 5 em 5 anos aconteça isso. Esse é um dos aspectos. Os governadores são nomeados pelo Presidente. Os administradores são nomeados pelo Presidente. Portanto, nós temos toda uma máquina que é totalmente indigitada, nomeada. E isto faz com que as pessoas não sintam que participam no poder de decisão. Então, esse era um dos grandes aspectos que nós sentíamos. Eu lembro-me que em 2008 eu participei numa conferência que eu dizia que para mim era inevitável a Terceira Guerra, o terceiro conflito. Não sabia quando. E até baseava-me naquele famoso ditado, não há duas sem três. E a Primeira Guerra, a colonial, foi porque o regime colonial foi arrogante e recusou-se a discutir a independência. A Segunda Guerra, é verdade que alguns dizem que foi a destabilização de fora, mas nós sabemos que logo depois da independência, e aí está o outro aspecto da exclusão, que nós hoje não falamos dela, mas os régulos foram discriminados, foram castigados, havia os comprometidos, havia tudo, houve toda uma série... As igrejas, tudo isso, portanto, aquilo foi um castigo. Portanto, a independência foi aquele entusiasmo, mas ao mesmo tempo foi um balde de água fria que gerou muito descontentamento e que alimentou socialmente a própria Renamo e que depois, a verdade é que uma guerra que dura 16 anos é uma incapacidade tanto da governação. Então, tivemos esse processo. É verdade que depois veio a nova Constituição, mas a nova Constituição, aquela Constituição, garante que há ali coisas que se mantêm centralizadas. A terra continua centralizada, porque o que é que dá à terra? Não dá o direito ao cidadão de ficarem os donos dos recursos. Sim. Portanto, hoje, quando você discute uma mina, o cidadão não tem direito de escolha, porque em nome do Estado ele tem sempre que sair ou coisa. Tudo isto desapropria. Portanto, mesmo do ponto de vista da autoestima, que tanto o Presidente Gabusa gostava de falar, como é que um camponês pode ter autoestima quando tem um Estado que diz esta terra não é tua? Ele não é dono da terra. Então, não reconhecer esse direito primário do ocupante significa que ele não tem poder. Então, isto é em tudo. É ao nível urbano, aparece... Depois aí, pronto, o burocrata e o político vêm com papel, vêm com uma manipulação, e tudo isto gera este processo. Portanto, para mim, uma lei que gera conflitos é uma má lei. E nós temos isso com o caso da terra, que depois se criou aquela diabolização, porque vai a privatização, vou vender aos estrangeiros. Então cria-se isso, significa que o cidadão não pode ser o privado, então temos um Estado a competir com o cidadão. Então, em vez de ter o Estado a proteger os direitos de propriedade do cidadão, tem o Estado a tirar-lhe o direito e a dizer que eu fico com o teu direito. Vamos para o orçamento do Estado, vimos a falta de transparência. Vamos para os concursos, para aquilo que estava-se a falar sobre as empresas públicas, há falta de transparência. Então, todo este processo, inevitavelmente, vai gerar grandes tensões. E é nisto que eu acho, quer dizer, agora, pronto, afunilou-se, porque, pronto, surgiu a oportunidade, ou surge talvez a saturação, porque depois de 20 anos, ok, a Renamo olha e diz onde é que nós estamos? E o problema acontece que é o seguinte, enquanto somos jovens, o Presidente Gabusa, todos essa gente, quando eram jovens todos éramos revolucionários, mas quando chega à idade dos 50 anos, olha para trás e diz, o que é que eu tenho? Então há aqui gente muito à pressa a tentar acumular e a ficar rica. E depois, aí, a exclusão aparece muito forte. Agora, o que me parece preocupante nisto é que realmente o país cresce, a gente mantém-se neste processo. Portanto, para mim, a única alternativa era realmente criar instituições que fossem envolventes, inclusivas nesse sentido de as pessoas poder decidir aos seus diversos níveis e nunca ficar sempre dependentes da direção centralizada. Portanto, neste caso, por exemplo, o processo que foi feito com uma certa boa intenção das autarquias, foi imediatamente
envenenado, acusando de que estava a querer dividir o país, quando nós temos gente dentro da Frelimo que começou a perceber que a democratização tem que ser feita, senão quem tudo quer, tudo perde. E também só falar um bocadinho deste gradualismo das autarquias, quando foi aprovada a lei da autarquização do país, este gradualismo que está dependente do governo, também foi uma forma que o partido no poder encontrou para controlar a situação. Porque é assim, quando nós discutíamos a autarquização, nós tínhamos uma proposta, que eu penso que é uma proposta razoável e aceitável, que devia haver, devia estar na lei claramente quais são os indicadores que pudessem permitir elevar uma cidade ou vila ao nível de autarquia. E nós, a oposição, na altura, fizemos uma proposta concreta e tentamos indicar o número, por exemplo, o número de população, numa cidade que tivesse um número X de população, que tivesse, portanto, algumas infraestruturas como bancos, biblioteca, correios, enfim, fomos indicando alguns aspectos que pudessem ser tomados em conta. A capacidade de geração de receitas e por aí fora, como indicadores que podiam ser considerados. E a partir do momento que uma cidade ou vila tivesse aqueles indicadores, um grupo de cidadãos podia propor que fosse elevado à categoria de autarquia. E essa proposta foi pura simplesmente chumbada pela maioria. Por quê? Porque assim, aqueles que pensam que podem ficar no poder por 50, 100, 1000 anos, podem muito bem, a seu belo prazer, ir elevando cidades e vilas à autarquia, desde o momento que se sintam confortáveis com o provável resultado eleitoral. Bem, professor António, falou daquilo que são os indícios da falta de confiança. Outro aspecto que também tem neste estudo são as linhas de fratura, fala das linhas de fratura da sociedade moçambicana, que ao longo do tempo estiveram associadas à expressão violenta dos conflitos. Ainda se lembra? Já foi em 2003. Sim, foi em 2003. Então, que linhas é que são essas? Diga lá, as linhas? As linhas de fratura na sociedade moçambicana, que ao longo do tempo estiveram associadas à expressão violenta dos conflitos. Bem, nós tivemos isso, quer dizer, eu acho que, quer dizer, de uma maneira geral, os conflitos que aqui estávamos a referir, mais os conflitos armados, porque nós temos tido outras expressões que são espontâneas ou que são temporárias, como estas de 2008 ou 2007, no caso aqui da revolta. Mas a questão que eu penso que, pronto, eventualmente, talvez demograficamente, as pessoas que estão envolvidas no conflito vão acabando por depois também por ser substituídas pelos jovens, mas o que eu penso que há outro aspecto que nós geralmente não comentamos aqui, sim, é que a gente, todos queremos a paz. Não, sim, aqui alguém está a mentir, porque a paz é um negócio. Há interesses. Nós ouvimos falar, eu ouvi dizer que, por exemplo, chegou o armamento militar. Houve o reforço do orçamento militar durante a governação do presidente Gabusa. Portanto, há indícios de tentativa de reforço, de capacitação, que a gente não sabe muito bem se é por questões meramente só de violência, de querer controlar a população, ou também são negócios. Mas a verdade é que, por isso é que quando as pessoas dizem mas a RENAM não tem capacidade de fazer guerra, mas estão a brincar o quê? A RENAM vai botar armas onde quiser. O negócio de armas existe. Portanto, a leviandade com que se trata isso é perigosa. E o que me parece é que, no caso, nós temos, e a demonstração foi o último conflito, quer dizer, quando toda a gente dizia a paz é garantida. Já estamos 20 anos. É impossível. É impossível.
Somos um exemplo. E a verdade é que ela quebrou. Portanto, aquele mito de que ela poderia se manter é que socialmente não foi. Portanto, e o que é espantoso é que antes as pessoas tinham um ressentimento, estavam marcados pelos tais 16 anos. Mas o ponto aqui é este. Quem se lembra disso já são mais idosos. Há uma grande massa de jovens que já não são. Mas nós temos hoje jovens, e eu tenho ouvido isso também, que há muitos jovens que até é o presidente da Câmara que anda-lhes a dizer calma lá, porque eles querem ir para a pancada. Portanto, tem jovens hoje que se calhar, ou até por ignorância, por juventude, portanto, o risco de despolutar novos conflitos está aí. E eu penso que isto é extremamente... Deixa-me só perceber, quando diz que a paz é um negócio, o que é que significa? Que alguém está a paz é um negócio, o que é que significa? Que alguém está interessado na não consideração da paz porque está a ganhar dinheiro? Exatamente. Exatamente, vamos lá ver. Nós estamos a falar da guerra só específica, mas o que é que foi aqui os raptos? Agora desapareceram, já acabaram mesmo. Aquilo é um negócio. Aquilo foi uma grande indústria. Quais foram as consequências destes raptos? O capital. Muita gente tirou o dinheiro daqui. Muita gente mudou daqui. Portanto, o ataque que foi feito, o terrorismo que nós temos às vezes nas cidades. Qual é o papel da polícia? Ainda ontem eu estive a ver o Savana de um senhor que faz uma descrição da maneira como os polícias tratam as pessoas hoje em dia, mandam parar e fazem isso, fazem aquilo. Ou seja, nós não podemos olhar só a guerra, aquela guerra militar. Aquela guerra militar, há pessoas interessadas, eu não sei quem são diretamente, mas nós sabemos que o tráfico de armas existe e, para mim, a questão é, nós temos as guerras no mundo e é isto. Você não produz cigarros para não fumadores. Portanto, se você produz armas, alguém os vai fumar. E esse aspecto está presente. Se nós nos tornarmos abertos, vulneráveis a isso, é uma questão de oportunidades. E nós temos, ok, essa é uma situação em que, sim senhora, surge um conflito por reivindicações sociais, mas depois há alguns que têm outras oportunidades para fazer outros negócios. Nós ouvimos falar e nós vimos a questão da Ematum. Pensava que era só Ematum, que era só atum. Afinal, não é só atum. E depois dizem que é para proteger. São outras coisas. E depois há todos estes negócios. Portanto, eu acho que, como sociedade, o risco de realmente surgirem oportunidades destas é grande. E eu dizer que há todos, porque neste processo, a verdade é que todos dizem que querem paz, mas a verdade é que há gente a preparar-se para a guerra. E há armas a ser preparadas e há posições a ser tomadas. Portanto, ninguém faz um discurso de paz e depois prepara-se para a guerra, qual é o objetivo. E eu não sei quando é que isto é por interesse, quando isto é só por divergência ou por não gostar de um ou do outro. E aqui, às vezes, há interesses em que há gente que beneficiou. Eu sei que nas guerras muita gente morre, mas há gente que beneficia. E a gente não pode ser ingênuo nisto, porque há interesses que às vezes se movem por trás disto. Cruz, qual é a sua percepção? A paz é o negócio? Eu acho que até hoje via, não sei se era a intervenção do ex-presidente da República, João Kishissano, acho que dizia que ninguém ganha com a guerra. Eu sempre tive a percepção contrária. Né? Quer dizer, a guerra sempre... De que há alguém que ganha. Que alguém que ganha. Mas em economia política, a ideia central de quem ganha na guerra, efetivamente, é que as mesmas condições que as pessoas tinham durante a guerra, elas querem ter também durante o processo democrático. E, infelizmente, a nossa democracia, ela não foi capaz, vamos assim dizer, de produzir condições de tal forma que os que estiveram na guerra não se sentissem, vamos assim dizer, os últimos cidadãos. O que isso quer dizer? Em outras palavras, isso já é de brincadeira mesmo. A Selma sabe que durante a guerra os rebeldes, mesmo os soldados do governo, quer dizer, entram numa aldeia e pegam a mais bela donzela que lá estiver.
entendes? Quer dizer, a ideia de exercício do poder, ou seja, ele faz o que lhe melhor interessa ou o que interessa dentro daquilo que é o seu poder. E não só, tem acesso também a recursos. Olha, quer dizer, aonde a Renamo, na verdade, tinha, vamos assim, controles, era centro e norte. Se hoje a Selma abrir, vamos assim dizer, algum jornal de economia de Moçambique em particular e que fala, por exemplo, da descoberta dos maiores rubis, aonde que será? Será mesmo na zona centro e norte. Ou seja, durante a guerra civil ou durante a guerra, a Renamo tinha acesso a esses recursos. E não te esqueças, quer dizer, uma das fontes apontadas para o prolongamento da guerra civil são os ditos, em inglês, os lootable resources. Ou seja, aqueles recursos que com a mão você pode tirar. E durante, quer dizer, Moçambique tem, vamos assim dizer, diversas minas de pedras preciosas, ouro e tudo mais. Então, durante a guerra civil, a Renamo também tinha acesso a esses recursos. E que provavelmente são os mesmos que financiavam, vamos assim dizer, a guerra da Renamo e provavelmente possam financiar hoje. Não se pode, quer dizer, obviamente que há possibilidade de uma mão externa e tudo mais, mas não podemos esquecer que a Fontelecam foi um homem rico, provavelmente seja um homem rico, e que provavelmente ainda tem acesso a essas minas de recursos minerais e que lá, vamos assim dizer, tira esses recursos. Ou seja, a guerra, ou seja, a democracia, em outras palavras, não produziu condições que a Renamo ou a Fontelecam tinha durante a guerra civil. Agora, em tudo isso, eu acho que aquilo que é a exclusão, eu acho que neste programa falamos em diferentes vertentes, em diferentes dimensões e eu acho que estou claro sobre qual é o sentimento real, vamos assim dizer, parte da sociedade civil, parte dos académicos, parte dos partidos políticos e por aí fora. Mas a grande questão que ainda devemos colocar é se de facto a exclusão ela ainda é a causa raiz dos conflitos. Porque, efetivamente, ela existe. Não, eu acho que aqui não existe dúvida, mas até que ponto ela é a causa raiz? Vamos voltar um pouco, ou vamos fugir um pouco do nosso contexto e vamos em setembro de 2001 na Eritreia, onde o atual o presidente do momento, que veio, vamos assim dizer, também de uma guerra civil, é como se a Fontelecam ganhasse, vamos assim dizer, a guerra e controlasse o Estado. Quando lhe foi, quer dizer, mais da metade daquilo que foi seu governo, escreveu uma nota ou então uma carta pedindo que o presidente analisasse mais a forma autocrática com que governava o país, uma vez que são camaradas, lutaram pela tal exclusão que se falava. E, de facto, o presidente Isaías pensou muito bem e refletiu. E sabes qual foi a decisão? Qual? Foi prender todo mundo, foi pôr todo mundo na cadeia. E mais ainda, recrutou cada vez mais jovens, de forma a criar não só um exército para proteger de invasão exterior, como para protegê-lo também de incursões internas contra si. Então, com isso quer dizer o quê? Que às vezes quem luta em nome do povo que se sente excluído, nem sempre a intenção é lutar pela inclusão. Amanhã pode ser o maior a excluir do que o governo dia. Não estou aqui querendo defender o governo que exclui. Muito pelo contrário, quer dizer, as queixas, vamos assim dizer, claras, as queixas que de facto fazem sentido, elas devem ser respondidas sem nenhum, não tem nada contra. Mas eu acho que a análise central é até que ponto a exclusão, ela de facto é a causa raiz para o conflito e até que ponto, de facto, a Renamo, no nosso contexto, ela está, quer dizer, todas essas voltas que dá, no fim último, quem se beneficia é o povo. E olha alguns factos, para a gente poder, que ajuda a analisar o que estamos aqui a dizer. Repara muito bem aquilo que foi as negociações do Centro de Conferências, o Enquishisano, e, sobretudo,
os resultados que vão produzindo ou que produzem. Primeiro, a questão da lei eleitoral. A lei eleitoral focou a questão da paridade e inclusão da sociedade civil, de tal forma que as organizações de governação eleitoral produzam resultados fidedignos, ou então resultados que de facto reflitam aquilo que é a intenção ou então o desejo do eleitor. Até aqui tudo bem. Mas se olhar para aquilo, por exemplo, que é a própria nomeação da sociedade civil, não existe uma sociedade civil nenhuma. A lei é uma sociedade civil também indicada pela Renamo, que também é pró-Renamo. Então, estava a parecer que estamos a pedir uma coisa, mas no fim estamos a alcançar outra coisa. E ainda no mesmo pacote eleitoral, o professor falou muito bem da questão do gradualismo, da descentralização e como, vamos assim dizer, a forma lenta com que isso está sendo levado ou com que o processo está sendo conduzido acaba deixando de fora, vamos assim dizer, alguns direitos dos cidadãos. Eu acho que também é uma questão importante da questão da lei eleitoral que a Renamo nunca discutiu e talvez devia ter discutido, porque se olharmos para o nosso sistema eleitoral, em que é de listas fechadas, onde o deputado hoje em dia, já discutimos também nesse programa, não tem, vamos assim dizer, nenhum senso de accountability ao eleitorado. Ou seja, como diz, há um artigo de Luís Brito, acho que é de 2012, se não estou em erro, que uma das frases célebres que vem ali, ou slogan, é: não conhecemos os que elegemos. Ou seja, o nosso sistema eleitoral atualmente não permite com que haja esse contacto. Quer dizer, a exclusão também está no próprio pacote eleitoral. A minha pergunta é se a Renamo de facto está a lutar pela inclusão. Qual foi a dificuldade encontrada para não poder trazer esse tema ao debate, já que tem a legitimidade e nos representa? Eu acho que é a ansiedade de todos nós, pelo menos minha, que o sistema eleitoral, todo ele, seja discutido, de tal forma que ela espelhe, de facto, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa realidade, porque se a gente continuar desta forma, vamos continuar a falar de exclusão, se passarão talvez, ou irão passar 20, 30 anos, serão outras pessoas aqui falando da exclusão. E depois voltamos novamente ao centro de conferência de João Quixissano. Tudo está sendo discutido. Parece não e esse haver... pode não ser o fator principal. Não, para mim parece não haver uma sincronia nos discursos. Ou seja, falamos da despartidarização do Estado, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, falamos da paridade, ou seja, da partidarização no fim, daquilo que é as forças de defesa nacional, daquilo que é a polícia e por aí fora. Então, até que ponto, de facto, o que a Renamo está a defender é inclusão? É inclusão ou a partilha de poder? Mas, e no fim, quem se beneficia com essa partilha de poder? Bom, mas sobre esse aspecto, eu penso que... não quero defender a Renamo, não sou nenhum representante da Renamo, mas eu vivo o país, vivo os conflitos, tenho o privilégio de participar na resolução dos conflitos, mas é preciso também perceber que a Renamo é um grupo, representa uma boa parte dos cidadãos moçambicanos, mas temos o grande país, temos a sociedade civil, a chamada sociedade civil, que também tem o direito e a liberdade de opinar. O que já trouxeram? Porque a Renamo, eu acredito que seja aberta a subsídios. O que já trouxeram como subsídio para a Renamo como representante poder levar ao debate? Então, esse é um aspecto que é preciso considerar. E eu penso que esta questão da confiança para um grupo que sai de um conflito armado, mesmo para o alcance da paz, é fundamental. Se olharmos para trás, 20 anos, hoje estamos a falar de 22, 23 anos de paz, mas se olharmos para trás, há questões que nós discutíamos
que hoje, eventualmente, olhamos para eles e nos pomos a rir, que não fazia sentido. Mas é verdade que o processo de negociação, o processo de alcance da paz é um processo de construção de confiança. Toda a negociação de paz é uma negociação de garantias. Portanto, hoje, como bem dizia, o resultado desta paz, eventualmente, não tenha beneficiado aqueles que lutaram por ela. Tanto que são as elites militares e todo aquele conjunto de homens armados. Por isso, neste pacote de exclusão, nós não falamos dos desmobilizados, nós não falamos dos deficientes resultantes do conflito armado. Portanto, esta gente toda, o que é que beneficiou? Esta paz que estamos hoje a falar, que trouxe a democracia multipartidária, trouxe a economia de mercado e que está a gerar os novos capitalistas, o que é que beneficiou àqueles que lutaram? Daí que quando se está numa situação de desconfianças, de conflito, as elites militares, que nós sabemos que alguns, já no tempo da guerra, iam buscar pedras ou mármore de Cabo Delgado com Antonovs. Hoje essas pessoas já não têm capacidade de fazer isso. Portanto, há sim interesse para algumas elites militares a situação de guerra, porque numa situação de guerra, as forças de defesa e segurança praticamente são um Estado dentro do Estado. Tem poderes, tem autonomia, tem a Força Aérea, tem a Marinha, tem todas essas forças com uma capacidade tal que para aquelas elites, e não só, como dizia o Dr. Alberto, o militar que entra numa localidade e faz o que bem entender, portanto, começa desde o simples soldado até o general, portanto, constitui um poder. E, por vezes, até o próprio chefe de Estado acaba ficando dependente destas elites, da informação que vem dos serviços de segurança e das inteligências, da capacidade combativa do batalhão A, B ou C, porque depois até criam aquela situação de insegurança para dizer que nós garantimos. Portanto, é preciso ter em consideração esses aspectos todos quando estamos a falar da exclusão. É preciso que se crie, de facto, condições que permitam que todos estes elementos que contribuíram para a criação desse Estado de direito democrático, deste Estado de economia de mercado, se beneficiem daquilo que foi o trabalho que fizeram ao longo de anos. Professor António, estamos mesmo a caminhar a passos largos para o fim deste programa. Vamos falar um pouco daquilo que são os recursos. Os recursos naturais no país, por si só, devem ser vistos como a solução para os problemas de exclusão ou um fator que pode agudizar a tal exclusão? Nestas condições, acho que vai agudizar. Vai agudizar exatamente porque não há confiança nas instituições. As pessoas já estão bastante desconfiadas de que tudo o que está a ser feito é para manipular. Estes aspectos relativos aos concursos, eu penso que os próprios investidores devem estar baralhados, cada vez mais. Portanto, eu penso que, pronto, o caso hoje em dia já não se fala quase do carvão. Não sei se há grandes expectativas ainda do gás, mas por este caminho não sei se ainda vamos a tempo, porque as instituições
por aquilo que a gente ouve falar, mesmo a negociação com os investidores, é um trabalho impressionante. Porque sabemos que há governantes ou há dirigentes que querem saber qual é a minha parte, em muitos casos. Todo esse processo, não sendo transparente, gera uma situação complicada. O que me parece é que, no caso dos recursos, o que eu digo é que nós vivemos 30 anos reféns, dependentes da ajuda. Surgiu aqui uma esperança de que nós iríamos substituir a ajuda pelos recursos naturais. Passámos de uma droga para outra. Mas era nossa, ao menos esta. A outra é dos outros. E isto dava-nos uma certa autoestima. Agora, o único problema é que ficar refém daqueles recursos, por um lado é bom ter receitas, porque o país precisava de um certo balão de oxigênio, mas ao mesmo tempo nós vimos o que é que significa quando nós não dominamos nada, por exemplo, dos preços. O petróleo, por exemplo, provavelmente vai ainda baixar, o carvão baixou, portanto, ou seja, nós corremos o risco de não tirar grandes receitas daí, tanto do carvão como do gás, se a questão do gás avançar. E aí fica novamente o problema, quer dizer, o Estado, durante 30 anos, viveu, a economia está ancorada, está dependente da poupança externa, ou seja, da ajuda, dos investimentos e da dívida. Portanto, nós somos uma economia que consome, esta é a última década, esta primeira década deste século, é a primeira que nós começamos a ter um pouco de poupanças, em termos económicos. Porque antes consumíamos mais do que produzíamos, mas sempre dependentes da ajuda. Agora, eu acho que com esta possibilidade dos recursos, a maneira como a desconfiança está instalada, ela pode se transformar realmente numa maldição e não na tal bênção. O que será lamentável, porque o país precisava de fazer a utilização disso. Só que as utilizações não só dependem dos atrasos, mas também tem que se aproveitar a oportunidade. E eu penso que, por exemplo, na causa do gás, já atrasámos bastante. Não sei se ainda vamos a tempo. O caso do carvão, eu sei que, por exemplo, tenho informação que, por exemplo, a própria Vale está a ter grandes prejuízos e em muitos casos são prejuízos, às vezes, por causa das infraestruturas. Então, há sempre uma sensação de que as políticas de inclusão estão próximas ao poder do dia e são próprias e convenientes a todos os regimes do dia. Tendo em conta as reivindicações hoje feitas pela generalidade da oposição, em particular, julga que esta situação seria diferente se fosse a oposição no poder? Às vezes não, quer dizer, pronto, não tem, é bastante especulativo, porque vamos lá ver, este é o drama que nós temos. Para a Frelimo, o Sim Senhora foi muito bom, ficou 40 anos no poder, mas é uma grande debilidade não termos aprendido a alternância. Por exemplo, a gente vê na Europa, Portugal, que também teve o golpe de Estado na mesma altura, Portugal já vai em 20 governos. Agora, a questão pode-se dizer, ok, lá mudam os governos, não mudam a política. Aqui muda a política, não muda o governo. Mas eu penso que, pronto, a oposição às vezes pode cometer os mesmos erros, por também inexperiência. Porque o que acontece é que muitas vezes o facto dele não participar, também criamos isso, que é uma situação perigosa, de facto, é termos uma governação que possa cair naquilo em que caiu, por exemplo, o governo colonial. É que a certa altura a quebra é a ruptura. E então parte-se tudo. Portanto, por exemplo, o que a África do Sul fez, ou até mesmo o Zimbábue fez, que conseguiu uma transição em que não se partiu tudo, em que não se escangalhou, o risco é esse, é que um regime que se prolonga, olha, como é que a gente não pode ter pena da Líbia? Então a Líbia tem um regime daqueles, e pronto, agora podemos apanhar culpados, mas destruir um país daquela maneira? Então, este é o que eu acho que é perigoso, é a não alternância. Depois, é verdade, pode vir um poder. Nós vimos no Mali, quando houve aquele golpe, o presidente diz, não, nem quero o poder, e aquilo entra na confusão. Portanto, esse eu penso que é perigoso. Mas há uma coisa, sobre esse aspecto, a própria Frelimo tem uma grande responsabilidade. Sim. Portanto, a Frelimo, ao longo de 40 anos, cria uma cultura de governação. E devia ser de responsabilidade da Frelimo governar de tal forma que, na alternância, porque em democracia temos que esperar mais dia, menos dia a alternância
poder, porque o poder em si acaba se desmoronando. Até costuma-se dizer muitas vezes que não é a oposição que ganha as eleições, mas é o poder que as perde. Porque acaba se enfraquecendo com o tempo e, enfim, e depois perde o poder a favor de quem está mais próximo como a alternativa. Ora, esse que for vai, de algum modo, encontrar uma estrutura já criada, uma cultura de governação que acabamos sendo uma espécie de uma cópia. E é muito importante que a Frelimo, hoje como governo, crie essa cultura de governação para que o próximo o dê o mesmo tratamento que ela dá hoje à oposição. Vamos a avançar soluções, não é, para uma sociedade moçambicana mais inclusiva. Alberto da Cruz. Bom, eu queria talvez comentar alguns aspectos. Os recursos naturais, eles jamais podem ser maldição. O problema não está nos recursos naturais, eu acho que o problema está na gestão dos recursos naturais. É óbvio que em exemplos como Zaire, Angola também, quer dizer, foram esses recursos que, sobretudo, criaram um prolongamento das guerras civis e principalmente porque eram aqueles recursos, de facto, que com as mãos nós podemos, vamos assim dizer, extraí-los e pô-los a circular no mercado sem nenhum protocolo, sem nenhuma observância de requisitos. Agora, voltando à gestão, quer dizer, é difícil olhar para o futuro. Sim. Obviamente, aqui ninguém é futurista, nem é curandeiro, mas é possível olhar como os recursos podem ser maus, ou seja, como podem ser a fonte de criação ou de causalidade de conflitos. Porque concordo com o professor António e o Dr. Raul Domingos, mas talvez eu vá entrar numa outra linha de análise, que é, durante a gestão dos recursos, vou falar de uma forma geral, não pelo gás nem petróleo, é que a gestão ela não foi tão perfeita, de tal forma que criasse a tal inclusão. Mas, mais uma vez, não estou a falar de uma inclusão política, estou a falar da inclusão econômica. Porque, se está recordado, muito antes de se avançar para a situação de tensão, discutia-se muito a questão de inclusão econômica, ou seja, o nosso crescimento tem que ser inclusivo. Quer dizer, acho que em todos os debates que tu ias, hotéis e por aí fora, as embaixadas, estavam em torno desta questão de inclusão econômica. Ora, como é que a inclusão econômica ela vai influenciar, então? A questão é, se não há inclusão econômica, significa que não há esperança para a juventude, ou seja, as riquezas elas não se espalham pela maioria. E não se espalhando pela maioria, e tu vais ter, por exemplo, aquilo que é o resultado do índice de desenvolvimento humano, que é a questão de esperança de vida baixa, que é a questão de literacia baixa, a questão de rendimento baixo. E num contexto em que a economia ela não é capaz de produzir resultados satisfatórios ou positivos, então o que vai acontecer, por exemplo, é que a mão de obra masculina ela vai ser barata. Tu não precisas de muito para fazer a guerra, como se diz, porque a Renamo não tem condições para fazer. Claro que tem condições para fazer a guerra. Quer dizer, como dizia o Laurent Kabila, quer dizer, vou fazer uma guerra, quando ele marchava pelo Zaire, vou fazer uma guerra no Zaire, eu preciso apenas de $10.000, porque a mão de obra aqui está barata. Por que está barata? Porque a economia ela não é capaz de competir com essa oportunidade de conflitos. Ou seja, se a economia moçambicana fosse inclusiva, capaz, vamos assim dizer, de criar condições, quer dizer, o cálculo estratégico, o custo de oportunidade que o cidadão vai fazer entre ir à guerra e continuar na cidade, entre aspas, ele ia preferir continuar na cidade. E isso o que é que leva? Sendo a mão de obra barata, uma vez Afonso de Acama instalando os dedos, a juventude ela vai correr em massa.
pode não ser a juventude da cidade de Maputo, da cidade da Beira, mas a juventude da zona rural que estamos a falar. Quer dizer, para aquela juventude é melhor estar na guerra, quer dizer, ganha mais do que estar em casa. Se formos um pouco ao Brasil, se sabe muito bem, quer dizer, nos muros, o tráfico de drogas. Quer dizer, já se sabe de antemão que a vida é curta na gestão do tráfico de drogas, mas os jovens não deixam de lá ir, porque a esperança dentro da sua comunidade, ela morreu, e os jovens vão atrás daquilo que é boa vida, nem que seja, quer dizer, ele coloca dentro de si, nem que seja por um ano, nem que seja por 2 meses, o mais preferível é ir à guerra. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que a economia, a gestão dos recursos naturais, ela deve ser inclusiva, ela deve criar riqueza nas comunidades, deve criar riqueza dentro, quer na zona rural, quer na zona urbana. Já estamos mesmo sem tempo. Professor António, rapidamente, últimas considerações. Olha, o que eu penso é que Moçambique está cansado e vai ter que decidir, ou entra numa situação de sudanização, e eu digo, para mim, nos próximos 5, 10 anos, o grande desafio é saber se Moçambique vai ser capaz de se manter unido. E eu hoje coloco isto como preocupação, porque a gente escamoteia, mas também os outros escamotearam. Quando era para a independência de Moçambique, dizias que ia ser independente. Não, a África do Sul, os brancos nunca vão sair. Não sei, pronto. E quando dá por ela, está feita. A alternativa, eu acho que ou a Frelimo assume isto de uma forma positiva, e nós passamos para a Terceira República. E a Terceira República seria uma Constituição em que acomodasse uma forma de descentralização mais positiva. Há campo para isso. Aquela Constituição que tentou-se criar tinha outros objetivos, mas pronto, as pessoas podem dizer, não, esta Constituição é muito boa, mas a verdade é que há aqui necessidade de responder a esta demanda, a este Messias que a gente vê milhões de pessoas a olhar para um homem e a olhar com uma loucura, que ele não paga nada, ele vai ali para ouvir e ele só abana. As pessoas querem alguma coisa. Portanto, o que me parece é que há necessidade de fazer, e eu penso que fica muito na responsabilidade do partido no poder, porque é o que tem o recurso, é o que tem o controle. Portanto, o que me parece é que Moçambique tem que se preparar para a Terceira República. A Terceira República tem que ser inclusiva, e era isto. Raul Domingos, rapidamente, nosso tempo já esgotou. Outras considerações? Bom, para mim, eu penso que neste momento, depois desses cenários todos que vimos, o país tem a soberana oportunidade de discutir a descentralização. Sabemos que há uma proposta avançada para a Assembleia da República. Eu penso que todos, como sociedade civil, como partidos políticos, devemos dedicar as nossas atenções para esse projeto e darmos as nossas contribuições por forma a assegurar que nos próximos tempos continuemos um país uno e indivisível. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Espero que voltem mais vezes a este programa. Nós ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.